Saudações, queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre perguntas dos participantes aqui do canal. E então nós vamos conversar sobre chorar na prática, o que isso significa. Nós vamos conversar sobre o que é um Kriya. Nós vamos conversar sobre Kundalini. Existe uma prática específica para despertar Kundalini e outras questões também. Então nós vamos começar com a pergunta da Silva. Então na pergunta da Silva, ela fala um pouco sobre a experiência dela e ela pergunta o que é Kriya. Ela pergunta o que está acontecendo comigo. Disseram que é Kriya. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Ela diz que está sentindo algumas experiências, que ela sente algumas sensações na coluna, né, durante a prática. Eu acho que eu já comentei com vocês que muitas sensações são naturais. Chorar é natural, né? A sensação de formigamento, a sensação de uma pressão, né, de baixo para cima, todas essas sensações mostram coisas que estão acontecendo no nível energético. Nós talvez não tenhamos consciência, mas nós percebemos no nosso dia a dia a nossa energia. Mas quando a gente pratica Kundalini Yoga, essa sensibilidade vai aflorando ainda mais e nós estamos trabalhando com mobilização de energia no Yoga, não só no Kundalini Yoga. Em todas as modalidades de Yoga, nós estamos respirando mais, certo? E nós estamos direcionando a energia vital, porque a nossa respiração, se nós respiramos mais profundamente, nós trazemos mais energia vital, certo? E quando nós fazemos essa respiração mais forte com alguma postura, nós estamos mobilizando mais energia vital para aquelas áreas que estão envolvidas no exercício que você está fazendo, ou no asana, na postura que você está fazendo. Então, há um direcionamento de energia vital dentro da prática. Então, isso acaba energizando o nosso corpo prânico. Imagine todo um sistema circulatório, só que ao invés de fluir sangue, flui canais de energia vital. Esses canais, eles podem estar bloqueados dentro de nós. Bloqueados por quê? Por emoções mal digeridas, por emoções que nós contemos. Esses canais, eles ficam entupidos. Então, a nossa energia vital diminui e esses lugares ficam bloqueados. Os nossos chakras podem estar bloqueados. Então, esse corpo prânico, dependendo do que nós vivemos, de como nós estamos, pode estar bloqueado. O objetivo da prática é desbloquear esses canais, desbloquear esses chakras, ter uma abundância vital nesse corpo prânico. Então, durante a prática, você está experimentando a liberação desses canais de energia. Então, isso traz muitas sensações. Um formigamento, pode sentir simplesmente uma sensação parecida com o desbloqueio mesmo. Você pode sentir um calafrio, você pode ter vontade de chorar, né? De repente, algum lugar se abriu que havia algum bloqueio emocional, algum conteúdo emocional reprimido. Então, quando aquilo desbloqueia, por conta do exercício que você está fazendo, esse conteúdo vem à consciência e nós sentimos. Então, nós sentimos vontade de chorar, ou nós lembramos de alguma coisa, pode ser, ou simplesmente uma vontade de chorar. Então, vejam isso sempre como uma limpeza, como uma oportunidade. Então, eu aconselho que, claro, você fique no presente, né? Não se deixe levar muito por essas emoções ao ponto de você sair da realidade, mas deixe elas fluírem para aproveitar essa oportunidade de limpar, né? Chorar é uma limpeza muito importante, uma limpeza muito boa desses conteúdos que ficam pressionando o nosso subconsciente, que ficam ali presos e que de alguma forma ficam nos determinando e diminuindo a nossa energia vital. Então aproveitem esses momentos para chorar mesmo, para desbloquear. Isso já vem de encontro com a pergunta da Marília, que ela fala que em uma das práticas ela chorou, né, houve um desbloqueio e ela pergunta se tem alguma explicação. Essa mesma explicação que eu estou falando para a Silvia serve para a Marília.
Então, voltando para a pergunta da Silva, ela pergunta, né, se o que está acontecendo é cria. Não, cria é algo que há dentro da aula de Kundalini Yoga, tá? A palavra cria, ela é usada dentro do yoga em diferentes contextos. Muitas palavras em sânscrito, muitas palavras, mesmo no português, né, são usadas em diferentes contextos com diferentes significados. Então, por exemplo, cria dentro do Hatha Yoga significa técnicas de limpeza, de desintoxicação. Tem o Nauli, tem um cria de limpeza das narinas, né, que agora eu esqueci o nome. Então, são algumas técnicas de desintoxicação. Bástrica é considerado um kriya também dentro do Hatha Yoga. Dentro do Kundalini Yoga, a palavra kriya significa uma série de exercícios que tem asanas, pranayamas, mudras, foco dos olhos, enfim, uma combinação de técnicas com determinado objetivo. Agora, uma coisa importante de vocês entenderem é que o kriya, ele é uma sequência montada por um mestre espiritual, por um mestre que tinha consciência do encadeamento da energia nesse corpo prânico, né? Nesse corpo de canais e de chakras. Então, esse kriya não é feito por mim, não é inventado por mim. Então, nós não podemos modificar um kriya. Tem uma inteligência própria na construção desse kriya. Cada postura é colocada exatamente no seu lugar. E o tempo em que você pratica cada postura também tem a ver com o resultado final. Todos os componentes de uma prática, de um kriya dentro do Kundalini Yoga, estão contribuindo para um resultado final. Então, nós não trocamos posturas de lugar, nós não mudamos o tempo. Então, nós precisamos ter um certo respeito com essa sabedoria que é o kriya, né? Há outros elementos dentro da aula de Kundalini Yoga que às vezes vocês podem perceber. Por exemplo, tem o começo da aula, que é feito com um mantra, o Namo Gurudev Namo. Depois tem um momento ali em que é feito um pranayama ou um aquecimento, que ainda não é o kriya. Né? Às vezes eu falo, agora vamos fazer um pranayama. Vamos abrir nossas narinas, né? Vamos aumentar o fluxo de energia vital, respirar mais, abrir as narinas, desbloquear as narinas. Ainda não chegou a parte do kriya, mas quando começa o kriya, aquilo ali é uma estrutura que nós não podemos modificar. E nunca se faz um kriya depois do outro. Porque pensa assim, que você usou vários ingredientes para fazer um bolo. Você não vai no meio do caminho mudar esses ingredientes para fazer outro bolo. Então, você já fez um kriya, você estabeleceu algum tipo de mobilização prânica, energética no seu corpo de energia vital. Agora você precisa deixar aquilo ali decantar, deixar aquilo ali se estabilizar. Se você fizer um outro kriya logo depois, você vai estragar o trabalho anterior. O que se faz, é possível se fazer depois de um kriya, é uma meditação, em que daí eu vou aproveitar essa mobilização energética para uma limpeza mental. E meditação tem tudo a ver com o estado de yoga, né? Sem meditação não existe yoga, porque é na meditação que eu vou acalmar essas ondas mentais e possibilitar a dissolução desses centros reativos da mente, que é o que é yoga. Yoga é uma dissolução dos centros mentais, das reações mentais, da agitação mental, uma dissolução em que há uma dissolução do que se pensa que é num estado de repouso no ser, né? Então, sem meditação não existe yoga, por isso que existe essa sequência que é perfeita. Então, no Kundalini Yoga, você deve seguir as aulas da maneira que é. Você não pode fazer a meditação antes do kriya. Entendem que existe um motivo das coisas serem como são? Que não foi inventado por mim, que foi trazido pela sabedoria dos mestres, que tinham completo conhecimento dessa estrutura energética, prânica e mesmo do cérebro, do corpo físico também. O yoga vem de uma sabedoria muito grande do ser humano com relação, que transcende essa nossa percepção, essa nossa visão limitada que vê apenas o físico, né? É uma sabedoria muito profunda.
Então, nós vamos para a pergunta da Cris. A Cris pergunta, ela comenta que está fazendo práticas para o segundo chakra e pergunta se existem práticas para relações, para melhorar as relações com as pessoas, que ela gostaria de ser mais atraente nas suas relações. Então, essa pergunta é muito complexa, porque a questão das relações podem estar envolvidas em problemas, dificuldade nas relações pode estar relacionada a problemas em diversos chakras, em diversas áreas da consciência, né? Então, teria que se aprofundar mais, talvez na sua numerologia, para saber quais são os seus números de desafio e ver se essa questão do relacionamento está relacionado a alguma daquelas questões. Porque veja, eu posso ter problemas de relacionamentos porque eu tenho dificuldade de ser eu mesma. Então, diante de energia das outras pessoas, eu me sinto muito pressionada pelas energias das outras pessoas, eu me sinto muito insegura. Pode ser esse o motivo de um problema no relacionamento. Eu tenho um problema no relacionamento porque eu me sinto muito dependente da opinião das pessoas sobre mim, porque eu tenho uma necessidade muito grande de pertencer. Isso seria uma outra questão. Então, tem várias questões que podem estar relacionadas a relacionamento. Eu posso ter um problema de relacionamento porque a minha energia vital está baixa e então a minha aura está fraca e eu, mesma coisa, me sinto oprimida pela energia das outras pessoas na tendência de sempre agir para agradar. E aí eu não consigo ser eu mesma e quando eu não consigo ser eu mesma, não me torno atraente para as pessoas, né? Para nos tornarmos atraentes para as pessoas, nós precisamos brilhar a partir da nossa própria luz. Então, o que eu aconselho para a Cris e para quem tem essa mesma dúvida são ver as áreas de consciência, mente negativa, número 2, a área da consciência, número 7, aura, a corpo radiante, número 10, e também área de consciência número 4, mente neutra. Assista o vídeo sobre essas aulas e veja qual que se encaixa melhor no problema que você está sentindo. Você estava fazendo bem de fazer uma aula para o segundo chakra. O segundo chakra tem a ver também com relacionamento. Graciele pergunta sobre Kundalini. Despertar a Kundalini. Existe uma prática específica? Para manter a Kundalini ativa, é necessário fazer sempre? Gente, a própria vida desperta a Kundalini. A nossa vida está sempre nos ensinando a soltar nossas ilusões. Por isso que existe sofrimento. O sofrimento vem porque nós não aceitamos as coisas. E nós não aceitamos as coisas porque nós estamos apegados. E sempre que nós não aceitamos as coisas, que nós permanecemos apegados, nós permanecemos enredados nas nossas próprias ilusões, nas nossas próprias condições para a vida e no nosso próprio ego. O ego é que cria condições para a vida. Então, a vida é uma aula de yoga. A vida nos ajuda a despertar a Kundalini. Despertar a Kundalini não é diferente de despertar para a vida, de despertar para quem você é. Não é algo místico, algo separado do que todos estamos vivendo. Agora, existe uma prática que pode colaborar para esse despertar, trabalhando com as energias que mobilizam o fluir da energia chamada Kundalini, que fica na base da coluna, existe. É chamado Kundalini Yoga. Para manter a Kundalini ativa, é necessário fazer sempre. Nas antigas escrituras do Yoga, existe uma referência importante que vocês podem estudar
né? No nosso grupo, na nossa comunidade do Viver em Yoga, nós estamos estudando essa referência, que são os Sutras de Patanjali. Patanjali diz, é uma referência muito essencial do yoga. Uma das primeiras escrituras que definem o yoga, que trazem estruturas, né, do que é yoga. Que a prática deve ser constante. E tem que haver determinação e desapego. Ele fala isso. Deve ser constante, deve haver desapego dos resultados e uma profunda entrega e determinação. Então, sim, é necessário ter uma prática ininterrupta. É necessário haver uma constância para que isso se estabilize na sua vida. Caso contrário, vocês veem que acaba se tornando algo, um hábito, algo que a gente, vou fazer ali, né? O yoga, para ele ter o maior resultado possível na nossa vida, ele deve se tornar algo indispensável para nós. Nós temos que ter uma grande sede, mas aí a questão não é fazer todo dia, a questão é o tamanho da sua sede. Qual que é o tamanho da sua sede? Se a sua sede for pequena, se você quer só uns benefícios, tudo bem. Mas se você quer realmente viver isso como uma coisa existencial, a sua sede é grande, pode ser que o yoga entre na sua vida de uma maneira que vai te transformar. E te transformar é transformar a sua percepção, a sua maneira de ver a si mesmo e de ver a vida. Então vejam que é algo muito profundo. Agora, ela perguntou assim, na verdade, para manter a Kundalini ativa é necessário fazer sempre? Não, né? Para se obter os melhores resultados da prática, sim, é necessário fazer Kundalini Yoga todo dia, né? Ter alguma coisa que você faz todo dia. Pode ser começar com uma meditação de 11 minutos todo dia, né? Isso é interessante, mas no seu tempo, não tenham pressa também. Vão fluindo no tempo de vocês. Mas a questão de manter a Kundalini ativa não é algo que a prática mantém. É algo que a nossa consciência mantém. Então, se nós conseguimos manter um estado desperto, calmo, desapegado, conectado, é que essa Kundalini vai estar fluindo. A Kundalini estar fluindo é um sintoma de nós estarmos mais despertos. A Kundalini desperta é a mesma coisa que a consciência desperta. Então, o que faz a Kundalini não estar desperta? As nossas ilusões, o nosso apego aos nossos pensamentos, o nosso apego ao nosso ego, a nossa própria ignorância sobre nós mesmos. Essa ideia fixa de ser um ego e seguir essas vontades do nosso ego, essas ilusões. E não soltar essas cargas. É isso que mantém a Kundalini adormecida, não é porque você não está praticando. Se você pudesse despertar sem nada, não precisaria fazer Kundalini Yoga. Mas no tempo que nós estamos vivendo, é muito importante as ferramentas, porque nós esquecemos completamente de quem nós somos. Por esse esquecimento ser tão generalizado, ser tão profundo, nós estarmos tão separados do nosso ser, é que yoga se faz muito necessário. Entende? Mas é uma ferramenta. É necessário permanecer desapegado, calmo, depois da prática. É isso que vai manter a energia da consciência fluindo, né? Então, para manter-se com a Kundalini ativa, é manter-se desapegado, é manter-se desperto em meditação, mesmo com os olhos abertos. Nós podemos falar mais sobre isso em alguns vídeos, né? Podemos falar mais sobre essa auto-observação, sobre esse yoga que continua, que na verdade começa, né? Depois que a prática acaba. Isso é muito importante. Eu agradeço muito as perguntas de vocês, enriquecem muito o nosso trabalho juntos, né, queridos? Muito legal mesmo. Então, por último, vou trazer a pergunta do Edjander. Espero que esteja pronunciando corretamente. Ele fala um pouco, né, sobre algumas coisas e ele pergunta ou ele comenta, né, que talvez uma aula de iniciante não seja suficiente, né, para manter a consciência elevada, para conseguir uma consciência elevada.
Então, na verdade, sim, é suficiente. Porque nós não estamos querendo alcançar alguma coisa, né? Nós precisamos cuidar com os objetivos do nosso ego que querem alcançar alguma coisa grandiosa. Isso nos faz pensar que está muito distante. Nós precisamos focar no que nós podemos fazer agora. Então, por que eu falo para vocês fazerem uma prática de iniciante? Porque é o tempo, as posturas que vocês vão conseguir sustentar e sendo pessoas que nunca praticaram antes. Então é importante vocês começarem pelas práticas de iniciantes. E elas são sim muito poderosas. Agora, o que vai tornar essas práticas super poderosas ao ponto de terem esse forte impacto, né? É a entrega de vocês. É a devoção de vocês. Se você fizer a prática pensando em outra coisa, o fato da gente estar pensando em outra coisa divide a nossa energia. Então, nós não temos uma canalização de energia suficiente para manter o estado de unidade, para manter o estado de integração, para contribuir para essa energia da consciência fluir. Então, o que mais atrapalha a aula de yoga não é o fato dela ter um tempo menor, não é o fato dela ser de iniciante, não é o fato dela ser assim ou assado, é a nossa mente fugindo em 1000 pensamentos, porque quando a nossa mente está em 1000 pensamentos, a nossa energia está em 1000 direções. E o objetivo do yoga é canalizar a energia para uma unidade, então você está fazendo, sentindo e pensando ao mesmo tempo e trazendo essa energia de volta para uma integração. Por isso, muito importante é vocês treinarem. Inspira Sat, exala Nam. Inspira Sat, exala Nam. Treinem a mente de vocês. A mente deve ser treinada, não ela dominar vocês. Vocês não controlam, mas direcionam a mente de vocês. Então traga para o Sat Nam, Sat Nam. Isso é muito importante. Deixo novamente o convite. Se você quer se aprofundar, tem a consulta de numerologia tântrica, tem a nossa comunidade do Viver em Yoga, em que nós fazemos aulas ao vivo, nós estudamos yoga, nós temos um grupo de estudo. Então há a possibilidade de se aprofundar para além do YouTube. Mas, de qualquer maneira, nós continuamos juntos aqui e vejo que já tem tido um grande potencial, né, de transformação essas aulas, principalmente porque vocês se entregam, né? E aí está o verdadeiro poder, porque no fim das contas, só você é capaz de libertar você mesmo. Existem ferramentas, existem caminhos, mas quem é que tira nossas próprias algemas? Só nós podemos fazer isso. Então o mérito é seu, o mérito é da sua alma, que está se entregando, se dedicando, colocando prioridade, se comprometendo. Isso é muito especial. Um grande abraço no coração de vocês. Seguimos juntos. Satnam.